A paz do Senhor seja convosco e seja bem-vindo a esta segunda mensagem a respeito de o seguinte: o desafio de Cristo e o caminho para a vitória. E nós estamos a falar de assuntos muito importantes que relacionam conosco. E vimos na primeira mensagem que Deus anela a mudanças em nosso caráter, na nossa linguagem, na nossa fala, para que possamos ajustá-los ao vocabulário de Deus e sermos imitadores de Deus, trazer vida onde há morte e chamar as coisas que não são como se já fossem, conforme Romanos 4, versículos 16 a 25. Onde é revelado as mecânicas da fé, que é a fala, dentre as quais a fala, que usou em Abraão para que o plano e propósito de Deus para a sua vida, na vida de Abraão e de Sara, pudesse ser materializado. E vimos que os problemas dos homens, seja filho de Deus, não filho de Deus, seja singular ou coletivo, é a fala, a língua. É preciso interiorizar que somos a imagem conforme a semelhança de Deus e que temos o livre-arbítrio, somos criados com poder criativo e que nos foi dado a fala, a língua que vem de Deus. Não é coisa de homem. Então, o que fazer para mudar o paradigma e nos ajustarmos aos planos, à vontade de Deus para as nossas vidas? Romanos 12, versículos 1 e 2 diz o seguinte: o apóstolo Paulo, falando à igreja de Roma, inspirado pelo Espírito de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então está aqui outra vontade revelada pelo apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, outra vontade de Deus para as nossas vidas: santificarmos o nosso corpo, porque fomos comprados com sangue de Jesus Cristo, corpo e espírito, para a habitação de Deus em espírito, pelo Espírito Santo que foi enviado a habitar conosco, a estar em nós. E o nosso corpo deve ser apresentado em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para um culto racional, uma vez que é morada de Deus, é casa de Deus. E temos a alma que é o centro da personalidade humana, a alma que é composta por intelecto, é composta por vontade, é composta por sentimento ou emoções, intelectualmente. E a responsabilidade de toda uma mudança envolve a nossa alma. Daí a importância da renovação para a transformação do nosso entendimento, para que, como diz aí, possamos experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Deus quer que nós mudemos, transformemos nosso entendimento, que tem a ver com nossa alma, como condição para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Salmos 141, versículo 12 a 5, diz o seguinte, o salmista David: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja levantada as minhas mãos como o sacrifício da tarde. Aqui envolve corpo, envolve alma. Versículo 3: põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal,
nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, não coma das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente olho, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das suas maldades. Então está aqui, ponha uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Quão importante é a nossa língua, a nossa fala. Porque disse Jesus, em Mateus 12, 33 a 37, do que está cheio o coração, disto fala a boca. Então temos aqui algo muito importante, que já desde o Antigo Testamento, aqueles que foram chamados por Deus entenderam esta verdade. Daí que, em Provérbios 4, versículo 21 a 22, é-nos aconselhada a meditação, inclinar nossos ouvidos às razões de Deus, que é a sua palavra, guardá-la no coração, no meio do coração, porque diz que são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Significa que temos de guardar o nosso coração acima de todas as coisas. Porque disse Jesus em Mateus 12, 35, o homem bom tira boas coisas do seu tesouro, do seu bom tesouro, e o homem mau tira mais coisas do seu mau tesouro. Nosso coração é um tesouro que quando enchemos ele com a palavra de Deus, ela brota vida, brota saúde para o nosso corpo físico. Ela fala, expressa o que a palavra de Deus fala de nós, das nossas famílias, da nação, do lugar em que trabalhamos, dos nossos projetos, dos nossos negócios. E ela libera o reino em trabalhar em nosso benefício. Há muita gente que padece de doenças e enfermidades por causa da palavra das suas bocas. Há muita gente que gera conflitos, guerras, desentendimentos, inimizades entre as pessoas, entre as nações inclusive, por causa das suas palavras. Se nós ouvirmos o que está acontecendo nessas guerras para a mudança de geopolítica, nós assistimos chefes estadistas, chefes de Estado, de nações, com as suas palavras, a porem mais fogo nos conflitos, a trazerem desconfiança entre si, a anularem acordos, entendimentos, pactos, alianças que estabelecem. As palavras destruindo tudo isso, as palavras fomentando mais intriga, mais guerra, mais confusão. E vão se destruindo, vão se matando uns aos outros. E Deus diz que todo homem dará conta no dia do juízo de toda a palavra ociosa que eles pronunciarem. Pelas suas palavras serão condenados, pelas suas palavras serão justificados. Ninguém poderá chegar ao céu e dizer, Senhor, você, Deus, não resolveu os problemas da humanidade, você, Deus, não fez nada. Não, o problema não está em Deus, o problema está no homem. E nós precisamos entender esta verdade, meu irmão, minha irmã. Nosso coração é tesouro, nós temos que encher o nosso coração com a palavra de Deus. Porque disse Jesus, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que da boca de Deus sai. A palavra de Deus pronunciada em nosso benefício, chamando-nos a atenção para não desejarmos as coisas mais erradas como os outros desejaram e caíram em problema, em maldições e destruição, é para nos ajudar, para permitir que o reino de Deus seja liberto e possa assim operar em nossos benefícios, porque o reino de Deus opera por palavras, palavras de fé, palavras de amor, palavras de esperança, porque Deus criou os céus e a terra quando existe por palavras, e as suas palavras sustentam todas as coisas até aquele dia que Deus vai destruir a terra e tudo quanto nele existe. É a palavra que sustenta todas as coisas. É a palavra que sustenta as nações. Tudo quanto Deus criou, inclusive a nós humanos. E é com essas mesmas palavras de Deus que Deus quer que a gente sustente a nossa vida, nossa nação, nossas famílias, nossos negócios, nossos projetos.
nossa existência aqui neste mundo. Por isso é que nós somos o sal na terra e somos a luz no mundo, para iluminar as trevas que cobrem o mundo e afastar as trevas e expor as coisas negativas, as coisas destruidoras que as trevas escondem, orarmos e destruirmos e trazermos a habilidade de Deus. Trazemos vida através da confissão, através da ação, porque fé vem por ouvir e pelo ouvir, é liberta por falar e agir. E quando nós ouvimos, enchemos o coração com a palavra de Deus e falamos no espírito de fé, o reino de Deus é liberto, o poder de Deus é liberto, a palavra de Deus é liberta, porque a palavra de Deus representa a autoridade de Deus, o poder de Deus e a vontade de Deus para a vida de todos nós, quer sejam salvos e não salvos. Por isso Deus engrandeceu sua palavra acima de todo o seu nome. Deus por si mesmo jura pela sua palavra. Assim foi na aliança que entrou com Abraão, quando pediu que sacrificasse a Isaac. Abraão obedeceu e aí entrou pacto entre Deus e Abraão, para Deus poder enviar Jesus, o seu legítimo filho também. Então há coisas poderosas, meus irmãos, minhas irmãs, no mundo do Espírito, para se manifestar aqui, porque tudo se realiza no mundo do Espírito. Conforme diz Salmo 103, versículo 20 a 22, o seguinte: as tuas palavras, quando se ajustam com o vocabulário de Deus, elas libertam tudo o que é o reino. Versículo 20 a 22, Salmo 103. Bendizei o Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. A palavra de Deus é a ordem de Deus, que desde o jardim do Éden emanou, desde a criação, quando proferiu a bênção, e quando proibiu Adão e Eva de comerem da árvore da ciência do bem e do mal. É uma ordem. E os anjos obedecem à voz da palavra de Deus. É uma ordem. Eles obedecem, fazem cumprir essa ordem, o beneplácito de Deus. E quando falamos a palavra de Deus, nos libertamos os anjos do Senhor. Versículo 21. Bendizei o Senhor todos os seus exércitos, foi ministro céu, que executasse o seu beneplácito. Você sabe quando tudo o cosmo tem, criado por Deus, ele obedece à voz de Deus, está sujeito à voz de Deus, e ela opera para executar o beneplácito, a vontade de Deus, expressa por sua palavra, desde a criação. Você sabia disso? Saiba dessas coisas. Versículo 22. Bendizei o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Deus tem poder e autoridade para usar de tudo quanto é sua criação, para operar em nosso benefício e benefício da humanidade. Tudo depende de nós. Por isso é que Hebreus capítulo 1, diz o seguinte, para nosso bem e ouvirmos aquilo que Deus criou para nós. Capítulo 1, versículo 13 e 14. E qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos de Deus são seres ministradores. Eles nos ministram. Eles trabalham em nosso benefício. Porque somos herdeiros da salvação eterna em Cristo Jesus. Por isso eles ouvem a voz da palavra, obedecem à ordem de Deus para fazer cumprir o beneplácito, a vontade de Deus em nossas vidas, em favor da humanidade. Tudo quanto há no cosmo, que é criação de Deus, deve operar em nosso benefício, porque Deus assim ordenou, Deus assim criou para nos servir. Quão coisas grandes nós estamos a perder. Por isso é que Hebreus 13, versículo 14, mas antes vamos a Tiago, para você entender esta verdade. Diz assim, meus irmãos, capítulo 3 de Tiago, muitos de vós não quereis ser mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Haja temor àqueles que têm chamado Deus nos 5 ministérios ou em cargos de liderança.
Muitos querem ser mestres, mas só que não sabem que seremos seremos alvo ou submetidos a duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refriar todo o corpo. Nossa língua controla nosso corpo. Nossa alma consegue manipular nosso corpo e levar a obedecê-lo em função daquilo que a alma libera através do que ela expressa. E o nosso corpo, nos seus 5 sentidos, obedece os desejos e a voz da alma, que pode manipular esses 5 sentidos para levar a fazer a sua vontade quando não se ajusta à vontade de Deus. Mas quando nós ajustamos o nosso vocabulário, o vocabulário de Deus, então conseguimos refriar, controlar toda a ação do nosso corpo. Ora, versículo 3, nós fomos freios nas bocas dos cavalos, para que não nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno lema para onde quiser a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza, inflamada pelo inferno. Já viu? Porque toda a natureza, tanto de bestas feiras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refriar, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte do mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Aqui está uma chamada de atenção. Meus irmãos, minhas irmãs, senhora e senhora, a coisa é séria. Deus chama-nos para coisas sérias. Deus chama-nos para coisas muito sérias. O que Jesus falou em Mateus 12, versículo 33 a 37, reflete o que está escrito em Salmos 32, versículos 8 e 9. Quando o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiei-te-ei com meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestro e freio, para que se não atirem a ti. Quantos homens têm se atirado a Deus? Através da fala, através da língua, de atitudes e comportamentos. E quando Jesus fala essa palavra em Mateus, é como colocar em nossas bocas freio como os cavalos, e ele disse: ou fazer árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer árvore má e o seu fruto mau. É tempo de mudar a fala. É tempo de seguir os conselhos de Deus. Porque disse o autor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 14 e 15, inspirado pelo Espírito Santo, disse o seguinte, eu cito: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Minha senhora, senhor, minhas irmãs, irmãos, é tempo de ajustarmos o nosso vocabulário e de começar, através de palavras, trazer vida onde a morte. Chamar à existência aquilo que não é, sendo imitadores de Deus, para materialização, em favor das nossas vidas, nossas famílias, casamento, filhos, nossa geração, projetos, negócios, e em favor da nação Angola e deste povo. Lembra-te,
Jesus com seu sangue comprou para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Angola é nação, Angola são línguas, Angola são povos, Angola são tribos. E o salmista, ele orou quando disse: sob a minha oração, né, como incenso a tua presença. Isso foi em Salmos 141, versículos 1 a 5. Em Apocalipse, capítulo 5, já vamos terminar, e eu vou fazer oração em teu benefício. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8 diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Com suas palavras, com as suas orações, confessando o mesmo que Deus diz, você está enchendo taças de ouro como incenso que está subindo a Deus, e é entregue a Deus pelos 4 animais e os 24 anciãos, em espírito de adoração, com harpas e cânticos, perante seu trono, sua majestade, sua glória. O que tem subido para Deus, que vem de ti? É tempo de reflexão, é tempo de arrependimento, é tempo de mudar o paradigma da tua relação com Deus. E é tempo de começar a agir como Deus ordena, aconselha e chama-nos a agir. Deus abençoe você, que esta palavra não regresse vazia, mas que prospere e frutifique na sua vida, no seu espírito, sua alma e seu corpo, e transforma a sua vida, sua maneira de servir e de estar e de andar com Deus, e liberta o reino de Deus e os seus anjos e tudo quanto é o cosmo para trabalhar em teu benefício, da tua família, da nação, dos teus negócios, de empresas, da tua saúde, do teu casamento, dos teus filhos. E você vai semear o futuro para a sua geração, chamando a existência o que está no mundo do espírito para se manter nesse mundo natural. E os teus netos, bisnetos, trisnetos, quadrinetos, serem abençoados, desfrutarem daquilo que você vai semear a partir de agora, ou que venha semear desde então, se você já é aquela pessoa que no temor de Deus se rendeu a essa realidade espiritual da fala e da língua. Bom proveito. Deus abençoe. Obrigado pela sua atenção.